Tudo bem? Tudo bem. Você treinou duas possibilidades aí, né? Duas formações. Ontem mudou o Elton com o Siloé, hoje o Eduardo um pouquinho mais na frente, né? Mas jogadores mais de meio campo ali, no caso o Lennon entrando no lugar do Dorielton. Ficou alguma dúvida? Você já tem um time definido para esse clássico? Não, nós agora vamos discutir, né? Porque ontem nós fizemos um treinamento ontem, colocamos algumas variações também, hoje mais algumas. E aí vamos ver, vamos discutir o que ficou melhor, o que pode ser melhor para enfrentar o esporte nesse domingo agora, né? Vamos ver o que vai ser melhor ainda. Vamos decidir nada agora. Você tem alguma preocupação especial com o Marcelinho Paraíba? Você acha que ele deve ter uma marcação individual? O que você pensa sobre ele? Não só ele, como toda a equipe dele, né? Acho que a preocupação tem que ser grande com todos, né? Com toda a equipe, porque no final das contas não é ele sozinho, né? Então precisa ter atenção com toda a equipe adversária, e isso também em todos os jogos. Agora sabemos que tem jogadores diferenciados, que é o caso dele, isso vai merecer uma atenção toda especial, né? Conforme aconteceu nas vezes que já tivemos a oportunidade de jogar contra o esporte. O senhor já falou várias vezes aqui que o importante não é a capa do livro, é o conteúdo que o livro tem. Independente do sistema dado, 4-5-1, 4-4-2, é importante o Náutico sair para o jogo, procurar porque está jogando dentro de casa. Claro, também, né? Isso aí é uma característica muito própria da nossa equipe, né? E que a gente precisa colocar em prática, mas nós temos ali, do lado contrário, um adversário também de qualidade, de muita qualidade, e que a gente precisa ter toda a cautela para ver como é que nós vamos fazer isso, né? Decidir ir para cima do adversário. Não é assim de qualquer maneira, não é simplesmente pela boca, né? Valdemar, e essa coisa de abrir mão do treinamento fechado? Porque todo mundo achava que teria feito um treinamento fechado essa semana, tanto aqui no Náutico quanto no esporte. Nenhum dos dois treinadores usaram desse artifício para o clássico. Como é que é essa decisão de não usar? É porque eu treino o grupo como um todo, né? E sempre, em todos os treinamentos, a gente vai variando o treinamento e variando formações, né? E a gente vai vendo o que encaixa melhor, né? Agora, não sei até que ponto, para essa situação, seria ideal e necessário realizar esse tipo de treinamento, né? Porque nós estamos numa competição e sabemos da importância, né, do clássico também. Agora a gente tem que manter a vida da gente normal, na mesma rotina, né? A gente está se criando numa situação muito grande de preocupação, né? Porque eu acho que nós precisamos estar, antes de tudo, conscientes daquilo que a gente precisa fazer. Não é só aquilo que a gente colocou dentro do treinamento, por exemplo, essa semana. Valdemar, a gente sabe que o Náutico tem vários jogadores de qualidade, entre eles o Eduardo Ramos. Sempre que em clássicos, o Eduardo Ramos, ele vez por outra ele some, não aparece tanto, não é aquele jogador diferenciado, jogador que chama a responsabilidade, principalmente em clássicos. Algo diferente, você vem preparando com o Eduardo Ramos, vem conversando com ele para o clássico domingo? Nós tivemos uma surpresa na última partida, nesse clássico, né, que foi a contusão do Rogério, que antecedeu esse clássico, né? Então a equipe sentiu muito, porque já estava jogando de uma forma, a equipe sentiu bastante, então precisou se acomodar, né, e se adaptar às situações dentro do próprio jogo, né? Mas, por exemplo, no ano passado, no jogo aqui, ele se ouve muito bem. Aliás, muito bem mesmo. Né? E no outro clássico que eu tive a oportunidade de participar, ele não estava bem, né? Que é um erro que a gente cometeu e a gente evita cometer com qualquer jogador agora, de colocar o jogador que não esteja bem, né, para o jogo. Então
vários clássicos, né, no ano passado. E você jogar no Campeonato Brasileiro é clássico todas as semanas, né? Então não adianta a gente ficar achando que isso aqui é determinante, é uma coisa só, não adianta. Eu acho que ele tem condição de desenvolver um bom futebol em todos os jogos que ele participa, porque é um jogador de qualidade. Olha, no primeiro jogo o Sport surpreendeu naqueles primeiros minutos e fez logo o placar sem precedentes. O Náutico pode apresentar algum tipo de surpresa e até devolver o que foi feito no primeiro jogo? Não sei. As coisas vão se desenhar dentro do campo. Não tiro a competência do adversário, mas naquele jogo também a gente colaborou bastante para que as coisas acontecessem a contento, né, para eles. Agora, geralmente também, para se acontecer alguma coisa boa, né, para você, não adianta você somente a tua competência, né? Precisa-se também que o outro lado vacile, né, em alguma coisa. E isso aconteceu. Sem querer tirar a competência de qualquer equipe, né? Mas o que eu estou pedindo, eu peço sempre é que a gente tenha muita atenção em tudo. E peço a eles que não adianta ser somente dentro do campo, é na vida deles, né? Na vida deles. O importante não é a gente ver só aquilo que a gente come e bebe, né? Mas também o que a gente põe para fora, né? Então precisa saber bem, pensar bem, porque de repente a gente se perde na palavra. Então a gente precisa ter muita consciência disso, que é para não ter erro, não se pode cometer. Hoje mesmo aí a gente parou várias vezes o treinamento, observando, falando de erros, de posicionamento, até mesmo de passe de bola para a gente tentar ajeitar. Agora também o jogador vai estar lá dentro do campo e o tempo de resposta dele é muito curto e a gente sabe que existe uma probabilidade muito grande de acontecer o erro também. Ninguém tem dúvida que Náutico e Sport vão estar ali no G4, mas chegar nas duas primeiras posições pode fazer uma diferença para a semifinal. O clássico agora pode ser decisor. O Náutico pode acordar em quarto lugar no domingo, se o Santa vencer. E aí vai ter que vencer para fazer pelas duas posições. Você tem avaliado junto com o grupo essa força do jogo? Olha, a gente olha assim, a gente observa assim, né? Mas a gente não acha que isso aí seja... Eu acho que o mais importante é a gente retomar a consciência de jogo da gente, né? Que a gente plantou aqui dentro. E infelizmente ficou dificultado esse ano e com lesões também a coisa ficou pior ainda. Mas eu estou lutando muito por isso, trabalhando bastante para isso, para que a gente retome essa consciência do jogo, esse equilíbrio, né? Que é que a gente precisa jogar, né, quando estiver dentro do campo. E volto a frisar, porque se a gente conseguir esse equilíbrio fora também das conversas da gente, né, e você estando consciente em muitas coisas que acontecem, observando, eu penso muito neles, observe o que está acontecendo em volta deles e no mundo inteiro, acho que isso aí dá bastante consciência para que as coisas venham a acontecer da maneira que a gente quer e que precisa acontecer. Para dar certo qualquer situação da vida, você tem que planejar, analisar os prós, os contras. Eu me apego ao fato de você ter tido uma semana inteira limpa para trabalhar. Mas isso veio de onde? Veio de uma eliminação do adversário na Copa do Brasil, houve a competência para eliminar esse adversário, e você teve essa semana inteira para você executar seu trabalho. Você que às vezes é sufocado, ter jogo no domingo, na quarta-feira, caiu do céu esse espaço, foi o que você queria, está tudo dentro do que você projetou, Valdemar? Aconteceu isso justamente porque a gente fez acontecer, né? Nós tivemos um jogo lá bastante difícil, uma equipe que está muito bem no campeonato lá no Rio Grande do Norte, né? E uma equipe que soube, tinha uma boa proposta dentro do campo, né? E em muitos momentos ela surpreendeu a gente. Agora, a gente precisa ter cuidado, sim, porque essa semana, de repente, ela pode enganar a gente, né? Nós demos sequência a
aos treinamentos da gente, ao que a gente gosta de fazer, né? Inclusive o treinamento na praia também, acho que ontem, e tudo que foi preciso a gente conversou, né? Objetivando essa partida. Então, tomara que o que a gente fez, o que a gente planejou, o que a gente pensa, venha a ser traduzido em um bom resultado para a gente aqui no domingo. Guardando. Sempre o que acontece, né? O que a gente tem é o que a gente coloca. A gente observa o que vai ser melhor, principalmente no treinamento de ontem e depois no treinamento de hoje. Vamos observar, continuar observando o treinamento de amanhã também, para que a gente possa escolher, né, aquele que estiver em melhor condição para formar a equipe do nosso domingo no clássico. Valdemar, não existe um clima de revanche, um clima, aquele clima tenso numa semana de clássico. Isso você também tem conversado a esse respeito, que não é o jogo, é mais um jogo pelo Campeonato Pernambucano? Com certeza. E mais um jogo na vida da gente. Né? O jogador de futebol tem que estar consciente disso. É um clássico, tem um sabor diferente, mas você vai ter tantos clássicos esse ano, se você parar para pensar, são tantos clássicos que vão acontecer. Né? E dentro também aqui do próprio campeonato, nas semifinais aí, de repente a gente tem que passar por uma quantidade de clássicos. Isso aí é bom que aconteça, que serve para que todos nós venhamos aprender muito com isso, que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre quer aprender com tudo que vai acontecendo com a gente na vida. Falava ainda há pouco com o Rodrigo Liberano sobre a preocupação na bola parada do Marcelo Paraíba. É uma preocupação sua também, Valdemar? Claro, com certeza. É uma preocupação muito grande. Sabemos que a cobrança de falta dele é muito importante, muito boa. Então, precisamos estar ligados nesse aspecto aí também, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Valdemar, ainda nesse aspecto do Marcelinho Paraíba, pelo seu lado, você tem o Souza, que é um jogador que também muito bem nas cobranças de falta. Você acredita que o jogo pode ser decidido a seu favor num detalhe desse, uma cobrança de falta do Souza, ou numa jogada individual do Siloé, um atacante? Você acha que pode, uma jogada, pode definir o clássico? Pode sim. Pode acontecer sim. Aí você está partindo mais para um lado individual, né? Eu acho que pode acontecer sim. Mas é um esporte coletivo e pode acontecer também com coisas que a gente tanto sabe fazer na nossa equipe. Então, se for definido de uma maneira ou de outra, eu só prezo, só gostaria, né, que acontecesse dentro de um futebol limpo, né, e que todos nós pudéssemos ajudar a arbitragem para que eles trabalhem tranquilo, né, e que a gente venha ter um bom futebol, né.